Olá, feliz sábado, seja bem-vindo a este que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju, no YouTube e no Facebook. Nós estamos no nosso 12º encontro da segunda temporada do Guia de Estudos à Bíblia, que é a lição da Escola Sabatina. Você que tem nos acompanhado a cada sábado, sabe que nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, a gente tem encontro marcado para juntos estudarmos a Bíblia. É um momento em que você vai aprender lições que juntas constroem um tema geral. O tema geral dessa segunda temporada é preparação para o tempo do fim. Nos nossos últimos 11 encontros, nós construímos tema a tema esse objetivo final da preparação para o tempo do fim. Já vimos que precisamos fazer muitas escolhas, já vimos que precisamos estudar a palavra, já vimos que precisamos fazer opções entre Deus e Satanás, entre o selo de Deus, a marca da besta. São coisas que têm sido discutidas em todos os nossos encontros, na construção desse tema geral da preparação para o tempo do fim. Na continuação do nosso tema geral, nós vamos hoje trabalhar o tema Babilônia e o Armagedon. Esse é o nosso 12º tema. E para essa discussão, nós continuamos com dois amigos que já estavam conosco no sábado passado, mas que continuarão nos ajudando a conhecer essa temática. E a gente só vai apresentá-los um pouquinho mais rapidamente hoje. Eles já foram apresentados no sábado passado, mas hoje, pastor Carlos, a gente quer conhecer um pouquinho mais da sua história. A gente já sabe que você trabalha no escritório de Sergipe, né, que centraliza administrativamente as igrejas em Sergipe. Mas como foi que você chegou lá? Conte um pouquinho mais da sua história. Que bom. É bom estar aqui mais uma vez, querido internauta. Obrigado mais uma vez, Delman, pelo convite. É alegria minha trabalhar aqui em Sergipe. Essa é a segunda vez que eu trabalho em Sergipe. Na primeira, há cerca de uns 14 anos atrás, eu liderava a área de desbravadores, aventureiros e também dos jovens para os estados de Sergipe e Alagoas, quando a missão era uma só. Agora, eu retorno para cuidar da área ministerial e também da área da secretaria. E tem sido uma alegria trabalhar nesse território. Muito bem, obrigado então por aceitar o convite, pastor Carlos. Pastor Adriano, fala um pouquinho mais da sua história. Você já contou no sábado passado que lidera um grupo de igrejas. Como é que você chegou a esse trabalho? Como foi a sua opção pelo ministério? Muito bem, nós iniciamos o ministério pastoral. Primeiro começou com um sonho, né? Uma vontade desde pequeno, quando minha mãe batizou na igreja, e aí com 8 anos a gente começou a frequentar. E aos 10 anos eu fui batizado. Lá para cá, esse sonho veio crescendo. E aos 18 anos eu entrei na faculdade, comecei a estudar. E aos 23 eu estava com o meu primeiro distrito pastoral. Na cidade de Botirama. E lá para cá já se vão 11 anos, né? Esse é o meu 11º ano de ministério pastoral. E o segundo ano aqui em Sergipe. Aqui em Sergipe. Isso. Os 9 anos anteriores nós iniciamos lá na Bahia e estávamos por lá, e foram anos maravilhosos, e esses 2 últimos anos também estamos satisfeitíssimos com o trabalho que Deus tem operado em nós aqui, pela alegria de estar com os irmãos sergipanos. Então, obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós vamos iniciar o nosso estudo. Pastor Carlos, por favor, faz a oração. Oremos então. Querido Deus eterno, mais uma vez, Senhor, a nossa gratidão pelo privilégio de aprendermos verdades tão sublimes quanto essas que estão colocadas na Tua Palavra e que durante esta temporada temos reaprendido. Que a Tua graça bendita repouse sobre nós, ampliando o nosso conhecimento e nos dando a alegria, Senhor, de não somente sabermos aquilo que o Senhor espera de nós, mas nos dando o Seu Espírito, para que cada um de nós sejamos convencidos a fazer aquilo que produz salvação, a aceitá-lo como nosso Salvador e a seguirmos a sua mensagem. Fique conosco nesse estudo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
No nosso 12º encontro dessa temporada, nós temos como tema, nós trazemos o tema Babilônia e o Armagedon. Como nós estamos estudando a preparação para o tempo do fim como tema geral, a cada encontro tem surgido palavras, tem surgido temas que inicialmente poderiam causar um impacto, não sei se negativo, mas um impacto diferente, causando talvez temor para aqueles que não conhecem a temática da preparação para o tempo do fim, a temática que fala dos últimos dias, de como devemos nos preparar, de como devemos estar prontos. Quando falamos em Babilônia e Armagedon, nos vem sentimentos talvez de medo, receio. A gente, entretanto, precisa conhecer a Babilônia, o que é Babilônia. A gente precisa entender o que a Bíblia quer dizer quando se refere a Babilônia e Armagedon. Eu queria conversar primeiro com o pastor Carlos. Essa Babilônia de que a Bíblia está falando aqui, lá em Apocalipse, dá para a gente ter medo dessa condição, dessa palavra? Em hipótese alguma, não é à toa que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Revelação. Não é nada encoberto que nos traga medo, pelo contrário, é para aclarar a nossa fé e nos dar a confiança de que estamos no caminho certo. A primeira coisa que a gente precisa é se situar no termo Babilônia. Porque a nossa tendência, até por conta da Babilônia que foi erigida ali no Iraque, muitas vezes a nossa tendência é colocar um aspecto geográfico quando o Apocalipse está falando de Babilônia e remeter a nossa mente a essa Babilônia lá do Iraque, lá da Palestina. A Babilônia do Apocalipse não tem nada que ver, literalmente, com essa Babilônia hoje arqueológica. Certo. Senão, levarmos esse termo mais para perto da Torre de Babel e o seu significado. Entendi. Onde você tem, literalmente, uma confusão. Você vai lembrar da Torre de Babel e você tem ali a mistura das línguas. Você tem uma confusão. Você tem uma contrafação e as pessoas literalmente batendo cabeça sobre aquilo que deveria ser feito ou não, sobre o certo e o errado. Então, você tem, na Babilônia mística, você tem uma confusão. Certo. Entendido isso, geograficamente nos colocando, certo, nós podemos ir para Apocalipse, capítulo 14. Em especial, o verso 8. Ok. Porque nós vamos encontrar essa Babilônia mística. Você que tem sua Bíblia aí, já sabe, aqui é uma recapitulação daquilo que a Bíblia diz, e o nosso guia só nos leva para ela. Abra sua Bíblia, então. Apocalipse, capítulo 14, eu leio o verso número 8. Eu estou dentro da mensagem dos 3 anjos. Certo. E diz assim: um segundo anjo o seguiu, dizendo assim: caiu a grande Babilônia. E é interessante que foquemos na parte B do verso: que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Interessante, quando nós falamos de prostituir algo, nós estamos falando de macular algo. Certo. Nós estamos falando de usar para outras finalidades que não a finalidade principal. Original. Que não a finalidade original. Okay. Então, quando eu digo que essa cor era um branco gelo, e de repente alguma cor se misturou, caiu uma gota de tinta, nós prostituímos aquele branco, okay, e ele já não é mais aquele branco tão puro. Okay. A Babilônia mística, ela faz exatamente isso, diz a palavra. Ela prostituiu o conhecimento do Senhor. Assim, a gente até pode entender que a Bíblia ajuda a gente a dar esse foco não literal das palavras, né? Porque como é que vinho prostitui? Quer dizer, na realidade, são até temas ligados, porque quando acontece a embriaguez, a prostituição acaba sendo uma consequência, tá? Mas ninguém se embriaga, ninguém se prostitui de vinho. Então, mostra-se aqui... Tem uma questão aqui. Vamos lá. O vinho enebria. Isso. O vinho entorpece o conhecimento. Ok. Por que a gente diz que o cristão não bebe? Ele não bebe por isso, porque ele não pode se dar o luxo de perder o controle da sua mente, sim, uma vez que ele está dentro de um grande conflito. Sim. Essa Babilônia mística, ela faz isso. Ok. Ela enebria, ela faz com que você perca a capacidade de discernir.
o que de fato Deus quer e o que de fato você está disposto a fazer, talvez por um conhecimento ou coisa parecida. Nós vemos novamente aqui a estratégia, né? Sim. Né? De confundir, de fazer a verdade parecer erro e de fazer o erro parecer verdade. É interessante como a Bíblia ela faz isso. A gente olha para o Gênesis, vê a questão do grande conflito e parece não. Há um fio condutor, Delman, que sai do Gênesis e chega no Apocalipse, porque o tema é o mesmo. Certo. O tema é adoração, o tema é fidelidade, o tema é perseverar em conhecer quem é o Deus verdadeiro e adorar a esse Deus verdadeiro. E também de nos preparar para as estratégias Correto. de Satanás. Então essa Babilônia com o seu vinho, ela faz com que você perca a sua noção, a sua capacidade de intelectualmente, de claramente discernir entre o que é certo e o que é errado. A Babilônia é confusão. Essa Certo. confusão que muitas e muitas vezes nós vemos hoje, entre aquilo que a Bíblia diz e o tal do eu acho que. A sim. Bíblia diz, mas o líder fulano disse que. A Bíblia diz, mas o meu coração está me levando para outra coisa. A Bíblia diz, mas eu me sinto melhor fazendo isso aqui. Isso é Babilônia, isso é confusão. Verdade. E quando esse verso que traz do vinho, da prostituição de Babilônia, a gente tratou muito fortemente do lado B do verso, né, da parte final do verso, mas o anjo, ele sai com uma mensagem, me parece forte, gritando, dando em alto e bom som, para que todos escutem, que todos sejam advertidos, com uma palavra interessante a respeito dessa Babilônia, pastor Adriano. Você ajuda a gente a entender essa primeira parte do verso? E o interessante aqui, nós notarmos que quando o anjo sai falando, nós até falamos em alguns estudos anteriores, esse anjo não é um ser celestial, mas um mensageiro, um ser Certo. que conhece a verdade, que transmite isso. Isso indica a urgência da mensagem. Certo. Por quê? Quando esse anjo ele sai apresentando a mensagem, ele fala que esse povo, essa Babilônia, Essa confusão toda, ela veio tirando o foco da verdadeira mensagem evangélica, da verdadeira mensagem que vem do trono de Deus. Ok. E interessante que quando nós falamos na Bíblia, a gente não pode ficar desligado de um tema de outro. A Bíblia ela sempre tem a sua, puxando uma situação como outra. Então, onde é que se aparece primeiro Babilônia? O pastor Carlos falou aqui, lá em Babel, com a construção da torre. E por que essa torre foi construída? Em referência a uma rebelião do povo. Quando Nimrod foi o primeiro construtor, eles queriam rebelar contra Deus. Sim. Então, o que está envolvido dentro de Babilônia, a sua queda? Apocalipse capítulo 18 também vem reafirmando. Agora aparece um quarto anjo dizendo, né, a terra foi iluminada com a glória de Deus, ou seja, a mensagem de Deus foi refletida no caráter daqueles que são fiéis a Deus, que guardam os seus mandamentos, e eles saíram para proclamar que Babilônia caiu. Sim. E o chamado de Deus em Apocalipse 18:4 é para aquele povo. Talvez eu esteja falando para alguém que está envolvido em toda essa confusão demonstrada por Babilônia, para que saia do meio dele. Ou seja, um período de perversão espiritual, que a Bíblia chama de prostituição, o abandono da verdade, o deixar a verdade de lado para seguir o que o homem diz, o assim diz o Senhor, foi deixado, substituído por aquilo que Deus fala. E essa mensagem, ela deve ser dada com ênfase, não no que o homem pode produzir, mas naquilo que Deus oferece. E o chamado de Deus é chamando o seu povo. As pessoas que realmente entendem e conferem a Deus a mensagem que a Ele é devida. Conferir a Deus e adorar somente a Deus. Por quê? A Babilônia, como alguns acreditam, a Babilônia antiga, ela ficou para trás. Certo. Com todo o seu poderio, com toda a sua pompa, com toda a sua arrogância de ser um império mundial, ela ficou. Mas ficou uma Babilônia mística. E hoje ela se arroga como tendo a pretensão de comandar o mundo e de ditar o que deve ser feito. E quando o anjo sai pelo meio do céu gritando, caiu Babilônia, quer dizer que foi revelada a estratégia de engano. Mas isso é que me alegra. Certo. Tomando como base o direito, ninguém pode se eximir da lei, Sim. alegando
a sua falta de conhecimento certo, dela. Certo. Isso para nós poderia ser penoso. Você dizer assim, poxa, então eu vou ser condenado por falta de conhecimento? Pela lei você pode ser condenado, você pode não conhecer a lei, mas ainda assim você não pode se eximir dizendo assim, olha, eu pequei por conta dessa lei, mas é que eu não sabia. Não pode ser argumento de defesa. Esse não pode ser um argumento de defesa para a lei dentro do nosso ordenamento jurídico. Mas o que me alegra ao ver a mensagem de Apocalipse 14:6, como o pastor Adriano acabou de falar, é que esse anjo diz assim, ó, eu estou em Apocalipse 14, o verso 6. Eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e olha a ênfase, e a toda nação, tribo, língua e povo. Então, essa Babilônia, ela será desmascarada. Sim. Por mais que hoje ela esteja mascarada, por mais que hoje ela exerça a sua força e o seu poder, aos sinceros que de coração aberto estarão, o Senhor não deixará perecer. E por mais que a gente queira argumentar, as filosofias humanas, as estratégias humanas, elas não têm levado o mundo a ser melhor. Com certeza. E isso desmascara a Babilônia, né? Isso desmascara a Babilônia. A gente está já nos últimos minutos do nosso primeiro bloco. Obrigado porque você permaneceu atento à nossa discussão. E a gente vai ter que fazer um intervalozinho, é breve, é pequeno. Você continue, por favor, no nosso link, no nosso canal, esse link que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju, no YouTube e no Facebook, porque daqui a 1 minuto a gente volta. Bom dia, gente. É bom falar com vocês. Mas acho que vocês estão percebendo que o tempo está passando rápido demais, né? Eu acho que não sou só eu, acho que vocês também estão percebendo isso. E quando a gente começa a perceber que o tempo está passando rápido demais, hora da gente botar um pouquinho o pé no freio, diminuir a velocidade, porque a velocidade máxima que a gente está andando não dá para andar, não dá para continuar andando. Eu quero estar com vocês aí no acampamento de inverno e quero convidar todo mundo. Principalmente os jovens de 16 a 35 anos. Mas como a gente sabe que tem jovens um pouco mais de tempo de vida, estão convidados também. Mas especialmente para aqueles de 16 a 35 anos, eu espero vocês daqui a pouquinho, daqui a algumas semanas, no acampamento de inverno. Deus abençoe todo mundo. Aqui estamos nós de volta ao nosso 12º encontro desta que é a segunda temporada em 2018. Nosso guia de estudos, a lição da Escola Sabatina, um guia que tem trazido para essa temporada o tema A Preparação para o Tempo do Fim. Esse é um tema muito importante. Se queremos estar prontos para a volta de Jesus, é disso que estamos falando. Quais são as estratégias que podemos usar para estar prontos no momento da volta de Cristo? Essas estratégias, elas falam também de escolhas que precisamos fazer. E alguns temas, como o tema de hoje, a Babilônia e o Armagedon, precisam ser conhecidos, porque mediante o conhecimento faremos boas escolhas. Nossas escolhas nos ajudam a construir uma boa preparação para o momento da volta de Cristo, esse que é o tempo do fim. Nós continuamos hoje com o pastor Carlos e o pastor Adriano. Eles estão auxiliando a nossa discussão e nós precisamos entender mais um pouquinho sobre a Babilônia. Nós já vimos que a Babilônia não é encarada aqui literalmente na Bíblia. Nós estamos construindo aqui um tema
uma comparação, uma alegoria, né? A palavra Babilônia está sendo usada aqui como uma alegoria. Para onde Babilônia vai nos levar, ou vai tentar nos levar? Pronto. Aí vamos para Apocalipse, capítulo 16, o verso 16. Já nos familiarizarmos com essa palavra, para daí nós podermos retomar o nosso conhecimento. Apocalipse 16, 16, que diz assim: então congregaram-se os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Ok, Palavra difícil. Palavra difícil, né? Nós não podemos esquecer que nós estamos estudando um livro profético. Sim. Aonde são símbolos, tipos, trazendo ao encontro do antítipo. Para que a gente possa compreender que o Armagedon não é um momento em que uma terceira guerra se deflagra. Sim. Nós precisamos voltar a nossa mente e compreender que desde o princípio da história, quando Lúcifer se rebela no céu, dá-se início ao que chamamos de grande conflito. De lá para cá, todos nós estamos mergulhados nesse grande conflito. Sim. Satanás se arregimenta de um lado, do outro lado o Cordeiro de Deus se arregimenta e vai se chegar ao ápice desse grande conflito. É para isso que Babilônia nos leva, né? Assim, a Babilônia, ela constrói com as suas estratégias e também com o seu grande general, né? Esse Armagedon, é para isso que ela está... Com certeza. De um lado você tem Cristo, seus anjos e aqueles que fazem parte do seu povo, Sim. que serão selados para esse grande momento, para esse grande instante. Então nós estamos falando de uma batalha. Exato. Literalmente, é uma batalha com dois exércitos muito clássicos. Certo. Do outro você tem Satanás, os seus anjos, aqueles que ele arregimenta com o falso conhecimento, e é aí que entra a Babilônia mística, trazendo o seu conhecimento e o seu domínio para que os povos possam beber do vinho da sua prostituição. Ok. É aí que nós entramos com a questão de Roma. E esse vinho que é falado aqui sobre Babilônia são as suas doutrinas pervertidas que nós comentamos no bloco anterior. Ou seja, Babilônia, ela conduz as pessoas de tal forma que elas não entendem que estão indo contra a vontade expressa de Deus. Mais uma vez a estratégia, né, de fazer-se parecido com o original. Nos mostra que essa não é uma guerra bélica. Certo. Por isso que a Babilônia é uma Babilônia mística que, no seu poderio de Roma, vai trazendo o vinho da prostituição. Porque não é necessariamente uma guerra bélica, mas é uma guerra de conhecimento. É uma guerra onde ela prostituiu a mente dos outros através da sua força, através do seu poderio. Se formos até olhar as próprias palavras colocadas no Apocalipse, né? Espíritos semelhantes a rãs que saem da boca do dragão, isso, de fato, não pode ser uma linguagem real, não pode ser uma linguagem literal. Nós estamos tratando de uma alegoria, de uma comparação. E nós podemos entender claramente que essa literalidade ela não pode ser observada pelo fato de que, por exemplo, quando o pastor Carlos fala aqui que no Armagedon, nós vemos aí expresso, né? As pessoas pensam numa batalha física, numa luta, né, de poderes, e alguns criam, né, na sua mente hollywoodiana, como é que será isso aqui? Só que nós temos que entender que esta batalha, ela se processa na mente, né, na escolha que a pessoa faz, na direção que ela toma. Quando você que está aqui ouvindo, você claramente ouve a palavra de Deus e você agora tem o seu posicionamento. Então esse Armagedon, é por esse posicionamento que se está batalhando. Isso. E o clímax chega aqui quando em Apocalipse 16, 13, né, que foi lido aqui. Sim. Né, por que aconteceu isso? Devido o direcionamento errado. Agora, o nosso guia de estudo nos remete agora para onde? Lá para a batalha de Elias contra os profetas de Baal. Onde, lá em 1 Reis, capítulo 18, o que está em jogo ali não é a força de poderes bélicos, a luta entre seres humanos. Travou-se uma batalha ali, é isso que o senhor está querendo dizer. Na realidade, apenas relembrando, né, lá no Monte Carmelo nós tínhamos Elias, um sacerdote, um profeta de Deus, contra 450 profetas de Baal, né, assim, e chamou-se aquilo de guerra. Não havia ali
mosquetes, não havia revólveres, não havia flechas, espada, escudo, mas era uma guerra. Que tipo de guerra? E olha o que Elias reclama ali. O que ele diz no primeiro Reis, capítulo 18, versículo 18. Então, 1 Reis, 18. capítulo 18, verso 18. Eu convido ao nosso amigo internauta a ir buscar lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 18, o texto para a gente ler juntos, né? 1 Reis, capítulo 18, versículo 18. Vamos ler. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Ou seja, a grande controvérsia aqui, que depois segue no versículo 20, no Monte Carmelo, a batalha ali, é com relação ao abandono de Israel, ou seja, da igreja de Deus, do povo de Deus, de seguir os mandamentos do Senhor. Na realidade, essa leitura que nós fizemos de 1 Reis é Elias dirigindo-se à liderança, né? A liderança de Israel, na época que era, no caso, o rei Acabe. Né? Isso. E essa liderança, ela tinha tanto os poderes políticos, sim, como também os poderes religiosos. Certo. Então, Elias fala o seguinte: vocês são responsáveis pela manutenção da religiosidade, do crescimento espiritual do povo, mas você, Acabe, juntamente com todo esse poder que você tem de liderança, você perverteu isso e deixou a lei de Deus de lado, e agora nós estamos levando, o povo está indo para mais distante de Deus. Agora nós precisamos lembrar que, ainda que não seja uma batalha bélica, ela terá consequências de uma batalha bélica. A partir do momento em que se descortina a verdadeira face da Babilônia mística, aí sim, eu preciso de um poder acessório para dar validade àquilo que eu estou tentando plantar na mente. É por isso que quando estudamos na lição anterior acerca de onde será colocada a marca da besta, sim, chega um momento em que ela é colocada na sua mão. Ok. Então, para dar validade àquilo que a Babilônia mística quer, ela se lançará desse poder bélico para finalmente tentar dizimar o povo de Deus. E aí nós retornamos ao que falamos no bloco anterior, falando sobre Babilônia, que ela vai chegar ao dia do juízo dela. Ok. Porque ela trouxe sobre si uma carga de mortandade, de ferimentos. Sim. E como diz Daniel 7:25, né, magoará os santos do Altíssimo. E esse resultado, ele declara tudo aquilo que Babilônia trouxe de mal. Quando você falou aqui sobre a nossa decisão, nessa batalha não existe meio termo. Ou estou diante do Cordeiro, seguindo a Ele para onde quer que Ele vá, que lá em Apocalipse 14 diz que Ele tem a visão, que estão dos salvos em Cristo, estão diante do Monte Sião. Ou eu sigo o Cordeiro por onde quer que Ele manda, a sua palavra, a sua vontade, ou eu vou estar seguindo os ditames, as doutrinas empregadas por Babilônia. E aí eu tenho que decidir, não são as pessoas que decidirão por mim. E fica claro aqui também que a batalha que foi revelada lá no Monte Carmelo, a batalha que o Apocalipse revela, a batalha que se travou no céu, né? A batalha que o Apocalipse revela também agora já, esse Armagedon, tudo faz parte de um contexto só. Tudo faz parte de um contexto só. É como eu falei, Delman, eu tenho o nascimento desse grande conflito no céu, sim, que se precipita para a terra, sim, e agora eu tenho todo, ao longo da jornada cristã, Jesus como Cordeiro de Deus, tentando refazer essa história e mostrar a sua capacidade de vindicar a salvação dessa humanidade perdida. E mostrar também para o universo o poder e a força desse Deus Criador. Toda essa trajetória me contextualiza, me coloca dentro daquilo que a gente chama de grande conflito. sim. Agora, quando eu chego no Armagedon, eu tenho o ápice desse grande conflito. Ok. Não há mais aquela estratégia de atingir pelos flancos. Agora, a batalha é frontal. Certo. Agora eu estou no ápice e agora é tudo ou nada. É aqui que Babilônia entra. Ela entra literalmente para o tudo ou nada. Cai-se a máscara e ela parte para o conflito final. Ok. É quando o Cordeiro de Deus... Por isso o anjo sai dizendo, caiu, caiu,
Babilônia. Na realidade, foi a sua máscara que caiu. Agora a gente sabe quem é Babilônia. Agora fica claro, os objetivos da batalha ficam revelados, e aí é onde a gente tem que estar pronto para fazer uma escolha. Como é que a gente se prepara para essa escolha? De que jeito a gente pode estar pronto para discernir entre Babilônia e Jerusalém, vamos falar assim? A palavra do Senhor nos diz que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Excelente citação. Então, quando Jesus esteve aqui na terra, ele pronunciou essas frases, porque ele sabia que haveria uma mentira, ou poderíamos trazer uma meia-verdade. Isso, de certa forma, como nós estamos falando sobre Babilônia, traria confusão para a mente das pessoas. E eu tenho que ser sincero comigo mesmo. Você que está agora assistindo conosco, e você tem que ponderar um pouco e pensar o seguinte: será que o que eu estou fazendo, por onde estou andando, os caminhos que eu estou perseguindo ou estou seguindo, está realmente de acordo com o que Deus diz, o que a palavra de Deus diz, ou é uma forma de traduzir o que os pensamentos de outras pessoas? Eu sou um reflexo das outras pessoas. Então, a melhor maneira é você seguir o que a palavra de Deus diz, a verdade, né? E a verdade, ela sempre vai nos levar por onde quer que nós queiramos chegar. Agora, com isso, nós precisamos também clamar ao Espírito Santo, para que Ele nos guie a toda a verdade, né? E nos tire de toda a escuridão que muitas vezes vem até nós. Por quê? Porque assim como Babilônia, ela se torna o centro do comando do poder apóstata, existe também uma Jerusalém. É verdade. Que é o símbolo da presença de Deus e do governo de Deus. Isso. E é para lá que Deus está querendo nos conduzir. Okay. Não vale a pena nós nos desvencilharmos de tudo aquilo que nos apega neste mundo, ou que vá contrário às nossas vontades, para nos apregar a promessa, a firme promessa da palavra de Deus. Pastor Carlos. Aí é quando eu volto para Apocalipse 14, 12, Sim. que para mim é crucial. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos e que têm a fé em Jesus. Então percebe, é em tempos de guerra, ou melhor, é em tempos de paz que a gente se prepara para a guerra. Tá certo. É hoje, é hoje que a gente precisa, de forma clara, de forma consciente, sem o enebriamento do vinho de Babilônia, Sim. voltarmos para a palavra. Okay. É porque parece que nós estamos numa geração que não quer mais a palavra. Talvez a gente até queira aqueles que falam em nome da palavra. Parece que muitas vezes a gente volta para o tempo medieval, quando as pessoas não iam até a palavra, precisavam de intermediários. Nós precisamos voltar para a palavra, porque é essa palavra que vai aclarar a nossa mente. É essa palavra que vai nos livrar dos efeitos inebriantes de Babilônia. É essa palavra que vai nos fazer discernir quando muitos daqueles que nós esperávamos que fossem fiéis à palavra, travestidos de liderança, podem nos tentar desviar. E somos nós, através do Espírito Santo, que precisamos entender quais são as características daqueles que permanecerão. Perfeito. Porque isso extrapola, Delman, isso vai além de uma placa de igreja. Sim. Isso vai além de tempo ou não na igreja. Sim. Isso vai além dos rituais. Esse compromisso para que se receba o selo, ele precisa ser mais profundo, fundamentado na palavra. Muito bem. A discussão está boa. Como é gostoso estudar a palavra de Deus. Você viu nesse bloco que nós não precisamos temer uma luta bélica, é uma luta espiritual que nós estamos falando a respeito do Armagedon. É uma luta que está sendo travada muito mais do que em busca de território. Essa luta está sendo travada em busca do seu coração. Então, é você quem decide. E para decidir, você precisa conhecer. E aqui nós estamos falando da palavra de Deus. Essa é a fonte da sua segurança. Vá até a palavra de Deus e busque dela sabedoria e conhecimento para fazer boas escolhas, para estar pronto para o tempo do fim. Nós vamos dar um pequeno intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Continue conosco nesta discussão que em 1 minuto a gente volta.
mais uma vez, muito obrigado por continuar fiel a este canal, que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju, no YouTube e no Facebook. Muito obrigado porque você tem participado dessa discussão, este que é o nosso 12º encontro, na segunda temporada em 2018. Nós estamos construindo o tema da preparação para o tempo do fim. Este tema está sendo hoje construído com os termos Babilônia e Armagedon. Nós estamos tentando entender o que significam esses termos, de que maneira a Bíblia trata essa palavra Babilônia. Já descobrimos que não estamos falando aqui da Babilônia física, da Babilônia como um ponto geográfico, um ponto arqueológico. Estamos tratando aqui de uma batalha espiritual. Essa batalha, ela tem a sua revelação também no que foi escrito, no que foi colocado na batalha entre Elias e os sacerdotes de Baal no Monte Carmelo. Nós estávamos tratando disso no bloco anterior e hoje nós vamos continuar trabalhando essa temática, pastor Carlos. Precisamos entender o que é que a Bíblia quer dizer sobre esse Armagedon e essa Babilônia, e principalmente qual é o sentido dessa guerra, a guerra que se travou inclusive lá no Monte Carmelo. Perceba, Delman, como a Bíblia, novamente, ela faz esse fio, é o que a gente chama de quiasma. Isso. Faz esse fio condutor desde o Gênesis até o Apocalipse. Parece que ela vai simplesmente modificando as cores daquilo que ela quer nos mostrar da mesma forma. O contexto do surgimento do grande conflito era a adoração. Ok. Era a contrafação entre aquilo que Satanás queria e aquilo que Deus queria. Isso vai entrando no Antigo Testamento, isso encontra Adão e Eva, isso chega até o Novo Testamento e deságua tudo aqui quando a gente vai falar do Armagedon. É por isso que eu volto de novo para Apocalipse. Você que está com a sua Bíblia, esse para mim também é um texto-chave, para a gente compreender esse contexto da guerra e esse contexto da adoração e da contrafação da Babilônia mística. Apocalipse, capítulo 14, releio a parte B do verso 7. Porque na parte B do verso 7 diz assim: e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Okay. Quer dizer, eu já estou agora caminhando para o auge do grande conflito, para o ápice que será o Armagedon, e ele vai me mostrando aqui novamente que a guerra é a mesma. Certo. Adore. E adore não a quem você quer, não adore da maneira que você quer, não faça do jeito que você quer, mas adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então é interessante demais como nós estamos numa batalha a qual nós sabemos quando iniciou, sabemos do seu desenrolar, e a não ser que você não queira, mas você sabe para onde ela vai nos levar. Sim. Eu sei claramente para onde essa batalha está nos levando. Cabe a nós, em tempos de paz, nos prepararmos para essa guerra. E vale a pena assim, mencionar que, como o senhor veio falando aqui, pastor Carlos, que Deus, ele é muito pedagógico, né? Verdade. Ele procura de todas as formas. O que não chega ao entendimento de um, vai chegar ao entendimento de outro. Certo. O que aconteceu lá no Éden, o que estava em jogo era a palavra de Deus. Nós vamos agora para o Monte Carmelo. O que está em jogo é a obediência à palavra de Deus. Sim, também. Chegamos até Apocalipse, e a grande controvérsia é o que a palavra de Deus diz, a sua vontade. Ou seja, Deus usa de várias formas, de diversas maneiras, para que o ser humano possa entender o que realmente nós temos que fazer e o caminho correto a tomar. Então, ele delineia o lado, ele não coloca um lado só, ele mostra, ó, este é o caminho, andai por ele, né? Existem dois caminhos, escolhei a quem se faz, mas ele deixa bem claro o resultado que vai dar, né? Em cada caminho que você vai determinar a seguir. Lembrando que a escolha, ela é sempre pessoal. Porque fica muito vago, muitas vezes, quando a pessoa imagina que essa guerra, essa batalha, quando se fala da Armagedon e tal, e imaginar que isso é muito impessoal, de poderes
e eu estou aqui apenas como espectador. Não, eu estou dentro dessa batalha. Sim, sim. E eu, a cada dia, eu faço a minha escolha, a minha decisão de quem eu vou adorar e a quem eu irei servir. E aí a nossa parte fica, como diz Apocalipse, capítulo 16, o verso 15, quando diz assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e que não se vejam as suas vergonhas. Essa é a nossa parte hoje. No meio dessa guerra, no meio desse Armagedon, é escolhermos o lado certo, escolhermos o lado correto. Porque pedagogicamente a gente já sabe o que vai acontecer. E o que é interessante também da gente colocar, é que como no Monte Carmelo se viu ali um homem contra 450, se viu ali um festival de flagelos por lado dos sacerdotes de Baal e uma simples oração por parte do servo de Deus, o profeta Elias. Nem tudo o que a gente vê é realmente o que está acontecendo. Então, parecia apenas uma luta entre quem se flagela e quem ora. Parecia apenas uma luta entre o homem e 450. Por trás disso está o grande conflito. E a gente tem que estar pronto para saber discernir esse pano de fundo. Né? E assim, pegando mais esse gancho que você está falando aqui, mais um adendo, é que muitas vezes as pessoas elas podem confundir o seguinte: que você vê grandes manifestações, e Apocalipse fala sobre isso, certo, que a besta operaria sinais e daria poder à segunda besta, e milagres aconteceriam, e outras situações a mais. Então, muitas vezes a pessoa pensa que pelo muito barulho, pelo muito falar, aquilo ali é a manifestação do poder de Deus. E a tendência das pessoas é sempre correrem para o lado que está a maioria, o que tem um grande número de pessoas, porque elas acham que aquilo dali é a manifestação do poder de Deus. E Elias não. Calmo e serenamente, ele fala de uma maneira simples e Deus responde. Ou seja, demonstrando que o que Deus atende é aquilo que nós servimos de um coração aberto e que somos obedientes àquilo que Ele deseja. Mas é o que o Carmelo nos ensina, né? O que estava em jogo ali era adoração ao Deus verdadeiro. Eu não tenho pirotecnia do lado do profeta, eu não tenho gente fazendo rituais maravilhosos do lado do profeta, eu não tenho uma multidão do lado do profeta. Certo. No entanto, eu tenho o poder de Deus. E a gente chega aqui no Armagedon, não é diferente. A gente chega na comparação, por exemplo, quando a Bíblia fala de Gog e Magog, não é diferente. Sim. A gente chega na comparação do remanescente com aqueles que são como a areia do mar, que ninguém pode contar. Então, é uma decisão que vai ser uma decisão intelectual, uma decisão interna de seguir a Deus, independente do que aconteça. Eu tenho a minha convicção bíblica, estou seguro na verdade, e o inimigo que o faça o que quiser, porque eu vou permanecer com a verdade. É fácil? Não, não é fácil. É por isso que nesse período da história o Senhor se multiplicará através da chuva serôdia para dar forças a esses que, vendo as multidões contrárias, vendo a inteligência contrária, vendo a Babilônia mística se mostrando poderosa, e ainda assim você decidirá não estar no aparente exército poderoso, mas permanecer e se manter na verdade. Ok, e é interessante também a gente lembrar, né, que essa batalha do Monte Carmelo, ela aconteceu no Vale de Megido, né? O Vale de Megido, que, assim, o Monte Carmelo, ele está próximo a esse local geográfico, né? E aí faz a referência também ao Armagedon, que é tratado aqui no Apocalipse. Uma referência, inclusive, que dá para a gente uma ideia do final, porque está lá, apesar de todas as manifestações grandes e fortes dos sacerdotes, apesar da manifestação simples e pura de um homem só, o resultado dessa batalha foi a vitória daqueles que se colocam ao lado do Senhor. E você tem uma pista para a gente sobre essa vitória, pastor Adriano? Só falando aqui ainda sobre o Armagedon, vamos continuar. A sua origem aqui, são uma junção de duas palavras, que significa cidade, no grego, né? E também como local,
né, uma montanha. Certo. Já no hebraico, essa palavra, como você me falou, ela refere-se à palavra moed, que é seguindo aí essa linha da origem, Certo. e quer dizer congregação, ou seja, reunião de pessoas. Então, um dia, e esse dia não está longe de chegar, querido internauta, todos os povos vão se reunir diante dessa grande batalha e cada um vai tomar o lado que está. É verdade. E Apocalipse capítulo 17, versículo 15, versículo 14, melhor dizendo, diz o seguinte: Apocalipse, se você puder acompanhar aí, versículo 14, diz assim. Capítulo 17, verso 14. Isso, 17, 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, o que nós podemos ter a confirmação é o que a palavra de Deus nos diz. Então haverá esse último e grande embate, essa última e grande batalha espiritual. E aí todos estarão um dia perante o Cordeiro. Agora, o que nós temos seguros é que os vencedores do Cordeiro, eles estarão com as suas insígnias de vitória. Podem ter passado por todas as difamações, por todos os períodos de angústia, de dor, como é descrito no livro de Apocalipse. Mas se você estiver do lado certo, que é o lado do Cordeiro, nós seremos vencedores. Muitas vezes é até difícil para nós entendermos e explicarmos como é isso, como você pode estar pensando assim, eu venho acompanhando toda essa temporada, coisas novas vêm aparecendo, e como interpretar e como colocar isso em prática na minha vida. Certo. Só que as coisas também normais da vida acontecem, por exemplo, como é que eu posso entender que uma moeda virtual ela vale mais do que uma moeda física, como é o Bitcoin? Como é que eu vou entender que o mundo inteiro está caminhando para uma direção e eu agora me coloco do lado, como se eu estivesse rebelando? Contra a correnteza, contra a onda, a né? tendência. A tendência normal. Mas a palavra de Deus, se você seguir, ela nos garante, nós somos mais do que vencedores. Podem planejar. Pastor, por outro lado, às vezes, olhando para a profecia que estão em Apocalipse, eu me sinto um tremendo de um privilegiado. Porque eu não estou seguindo de maneira acéfala a Deus. Ok. As revelações me diz isso. Outro dia eu recebi um videozinho aí no YouTube, alguém se emocionando, chegando numa igreja, e na realidade os recepcionistas faziam muito bem o trabalho deles, já pegava ali alguns dados básicos, tipo pai, mãe, local de moradia, etc., e passava para o pregador. E em um dado momento na mensagem, o pregador dizia, estou tendo uma revelação. E as pessoas se emocionavam porque nunca haviam estado naquele lugar, e o pregador ia lá e dizia, olha, você é o Delman. O indivíduo dizia, como é que ele sabe que eu sou o Delman? E olha, você, o seu pai é tal. E a pessoa se emocionava, e eu dizia, que legal. A pessoa está se emocionando simplesmente porque alguém descobriu o nome dela. E quando a Bíblia vem nos mostrando aquilo que está em Apocalipse, nos mostra tudo quanto o Senhor já fez e tudo quanto Ele fará. É que a gente prefere acreditar naquilo que simplesmente está diante dos nossos olhos, ou que a Babilônia mística está fazendo. Outro dia eu li uma ilustração interessante. Um rapaz estava lendo um livro e ele estava meio chateado já, porque quase até o meio do livro, ele lia que um jovem assaltava e matava pessoas, e toda vez que a polícia ia tentar pegá-lo, o jovem escapulia. Era quase que meio um Robin Hood moderno. Só que o jovem já estava chateado com aquela situação, pelo tamanho dos crimes que o outro cometia. E ele fez o seguinte, parou no meio do livro, foi ler o último capítulo. E no último capítulo o bandido era preso, sentenciado à morte. Aí ele disse, agora eu volto para ler o livro. Aí voltou. Só que quando ele chegou no próximo capítulo que ele leu, o rapaz de novo fez um assalto e se safou. Só que agora ele já conhecia o resultado. Aí ele ia, cada capítulo que o bandido ia se safando, ele dizia assim, se você soubesse que eu sei. No final do livro você vai ver o que é bom para tosse. Sim. Meu Deus do céu, olhando para o Apocalipse, a gente pode olhar para esse mundo. A gente pode olhar para as contrafações e dizer, se você soubesse que eu sei. Porque a Bíblia revelou. Verdade. E aquilo que nós encontramos aí, depois de Apocalipse 19, é glorioso demais. E o Senhor, que sempre cumpriu até aqui a sua palavra, vai continuar sendo fiel para com seus fiéis. Glória a Deus por isso, né? Que Deus seja louvado. Gente, nós estamos no nosso 12º encontro, isso quer dizer que a nossa temporada, ela já está chegando ao fim. Né? Essa segunda temporada, ela encerra-se no 13º
sábado, o 13º sábado, ele é um sábado de festa, é um sábado de grande movimentação. A gente tem sempre um clímax nos nossos encontros de escola sabatina, e já que a gente não vai estar com vocês, o pastor Carlos, né, e o pastor Adriano estarão conosco no 13º sábado, eu queria convidar vocês a fazer um último apelo para que no próximo sábado, esse internauta que está nos assistindo, ele lembre das suas palavras e pense também na sua escolha. Pastor Carlos, um apelo. Durante essa temporada nós aprendemos coisas fabulosas. As lições lançou a nossa visão para um futuro que é um futuro bem próximo. Não há tempo de brincarmos. Não há tempo de brincar de seguir metade do conhecimento. Não há tempo de brincarmos de simplesmente fazermos parte de um movimento evangélico. O Senhor está nos chamando para um compromisso mais real, para um compromisso mais fiel, para um compromisso mais seguro. O Senhor está nos preparando para o selamento, para o dia em que finalmente Ele voltará e nos dará o privilégio de estar com Ele. Se prepare para isso. Leia a Bíblia. Esteja cada dia mais se aprofundando. E no próximo 13º sábado, no 13º sábado, que será o nosso próximo sábado, vá para uma das nossas igrejas e abrace conosco esse conhecimento de que breve Jesus voltará. Amém. Pastor Adriano. Durante um treinamento que havia entre os marinheiros ali para se preparar para o resgate em águas geladas, um jovem se apresentou e falou assim: eu quero fazer parte desse grupo. E ele começou a contar a história dele dizendo o seguinte: eu posso fazer isso porque eu comecei mergulhando numa banheira e eu aguentava ficar apenas 2 minutos. Mas agora eu já consigo ficar 2 horas. E ele disse que durante esse período ele pensou muitas vezes em desistir. Eu sei que a temperatura deste mundo muitas vezes está a cada dia mais se movimentando para fazer com que nós desistamos. Mas se você permanecer fiel àquilo que você tem aprendido aqui neste canal, aquilo que você tem aprendido não por fala de homens, mas pela palavra de Deus, quando chegar esse momento de crise, momento em que você achar que as coisas estão indo de mal a pior, você vai permanecer. Porque a Bíblia diz que aqueles que permanecerem até o fim é que serão salvos. Que você se apegue à firme palavra de Deus. Muito bem. Esse é o apelo do nosso 12º encontro, o apelo do pastor Carlos, o apelo também do pastor Adriano. Você, internauta, está pronto para tomar sua decisão. Você já passou 12 sábados conosco, buscando esse tema, a preparação para o tempo do fim. No final, a gente viu, tudo tem a ver com um grande conflito, com um conflito entre Deus e Satanás, um momento em que a gente precisa e deve fazer a nossa escolha. No próximo sábado, nosso encontro será diferente. Nós não estaremos aqui reunidos em grupo para fazer essa discussão, mas nós estaremos aqui. Contamos com sua presença também, com sua sintonia, com sua conexão no próximo sábado. Em seguida, nós iniciaremos a 3ª temporada de 2018. E o tema da 3ª temporada de 2018 é o livro de Atos dos Apóstolos. Você vai poder estar conosco, junto conosco, você vai poder trabalhar com a gente esse tema por mais 13 sábados, para que a gente entenda um pouquinho mais da igreja primitiva, os seus segredos, o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. São novos assuntos que irão nos ajudar também, é claro, nessa tarefa de estarmos prontos para o tempo do fim. Nós vamos encerrar agora o nosso encontro e eu gostaria de pedir ao pastor Adriano para nos conduzir em oração. Antes, porém, pastor, eu queria já manifestar minha gratidão a toda essa equipe que esteve conosco na preparação desse material, o John, o Sidney, Roseildo, o Gedeon, Cleonaldo, nós temos o Miro, todo esse pessoal que atuou na área técnica, na parte técnica, para que esse material estivesse pronto. Obrigado a você também que esteve conectado conosco. Obrigado ao pastor Carlos, obrigado ao pastor Adriano. Que Deus os abençoe. Pastor Adriano, uma oração, por favor. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos
sobre estes assuntos tão esclarecedores que temos estudado na Tua Palavra. Que continuemos pesquisando o que diz a Tua Palavra. E aos nossos amigos que estão nos assistindo neste momento, que a Tua mão esteja sobre eles, sobre a vida deles, sobre a família deles. E que o conhecimento aqui adquirido, ele possa ser colocado em prática, não para desejos humanos, mas para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Agora você fica com o culto divino. Que Deus te abençoe.